E aí, família tricolor, falando baixinho, hein? Amigo São Paulino, amiga São Paulina, vocês, amigos, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje, vocês podem perceber que eu tô com duas camisas do Volpe, né? Uma pendurada e vestindo outra. E vai ser assim até a véspera do jogo contra o Corinthians. Você deve estar sabendo os motivos, mas daqui a pouco eu explico direito. Não adianta, gente. Em vez de se desesperar, a gente faz duas coisas. Torce pelo cara e reza. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Antes, eu dar um recadinho do futebol bem rapidinho para você, o melhor aplicativo de futebol para celular. Você confere no primeiro link da descrição. Muitas informações do vídeo de hoje estão lá no futebol. Você confere de graça no primeiro aplicativo. Você pega as notícias, acompanha o jogo minuto a minuto, acompanha os campeonatos internacionais. Estou assistindo o jogo das Copas de Itália, Inglaterra, Alemanha, transferências, tem novidade do David Neres hoje que eu queria falar para vocês também. Tudo você acompanha no futebol. O melhor aplicativo de celular, de futebol para celular, totalmente de graça, que você encontra no primeiro link da descrição deste vídeo e dos vídeos do canal em geral. Hoje eu estava conversando com os amigos meus do Sul. Eu morei em Porto Alegre durante um ano, quando eu trabalhei na TV Record, e eu fiz vários amigos lá, gremistas e colorados. E hoje os gremistas amigos meus estavam querendo mandar todos os São Paulinos que foram para lá de volta, porque o Grêmio foi eliminado pelo Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil, e eu falei para esse amigo meu gaúcho que me ligou, falou, eu nem posso tirar muito sarro de você, porque o Mirassol também é motivo dos pesadelos. Para mim, o maior vexame da história do São Paulo ter perdido daquele catadão do WhatsApp do Mirassol, que foi nenhum desrespeito ao Mirassol, que aquele time tinha 18 jogadores que tinham chegado, os caras vieram de ônibus, foram pegando o frentista no meio do caminho. Quer jogar hoje contra o São Paulo? O São Paulo do Diniz, que muita gente tinha saudade, e eu não tenho a menor saudade. E aí, mais um capítulo para a série, porque sempre me manda, né? Saia do São Paulo e seja campeão, saia do São Paulo e não sei o quê, saia do São Paulo e seja eliminado do Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil. Só para lembrar, é mais uma confirmação que a torcida do São Paulo não queima jogador, torcida não queima jogador, jornalista não queima jogador, quem se queima é o próprio jogador nadando na sua incompetência. Falando em competência, no vídeo de ontem, que a gente rodou os melhores momentos do jogo contra o Água Santa, muitos comentários elogiando o Caleri, que mesmo jogando poucos jogos, né? O Caleri fez o Caleri fez 1/3 dos gols do São Paulo na temporada. O São Paulo tem 12 gols, o Caleri fez 4. Mesmo jogando, olha só, fez 1/3 dos gols. De 12 ele fez 4. Único jogador do São Paulo a fazer mais de um gol na temporada, e só tem um detalhe, dos 8 jogos do time, ele foi titular em apenas 4 e entrou no segundo tempo nos outros 4, e foi responsável por 4 pontos contra a Ponte Preta e contra o Água Santa, porque estava empatado, né? Então o São Paulo tinha 1 ponto, ele entrou contra a Ponte Preta, fez aquele gol aos 48, então garantiu 2 pontos, só o Caleri, e depois contra o Água Santa fez um gol de bicicleta aos 44, devia valer mais, né? Mais 2 pontos. Então, e lembrando, só para a gente ficar feliz, que foi dele o último gol na vitória no clássico contra o Corinthians, o último jogo contra o Corinthians, que eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo, dos últimos 20 jogos do São Paulo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Foi dele o gol lá no jogo do Morumbi, que o São Paulo ganhou de 1-0. Nas duas passagens do Caleri pelo São Paulo, ele tem 25 gols em 56 jogos, o que dá mais ou menos uma média de 0,45 gols por jogo. Sobre o time, jogou na segunda, folgou na terça, se reapresentou na quarta. Aí tivemos uma péssima notícia. Além do Nicão, que já tinha testado positivo, o Jandrei testou positivo e está em isolamento. Com isso, Thiago Volpe deve ser o titular, vai ser o titular na partida contra o Corinthians no sábado. E o Jandrei deve ficar de fora, inclusive, do clássico contra o Palmeiras. Existe uma expectativa aí, mas aí não vai treinar, então eu acredito que o Volpe seja titular nesses 2 jogos, nos jogos contra o Corinthians no sábado e contra o Palmeiras no dia 10, na próxima quinta-feira. E aí, gente, eu vi na internet, muita gente me mandou, já desesperada, pô, Volpe titular e tal. Eu acho o seguinte, gente, tem que rezar e torcer pelo cara, apoiar, depois a gente cobra. Porque é o seguinte, eu acho, me colocando no lugar do profissional, eu acho que o Volpe é a grande chance dele de calar a boca de muitos críticos, inclusive esse que vos fala, de fechar o gol nos 2 jogos e mostrar para o Rogério Ceni que ele tem condições de ser titular. Quando o Jandrei foi contratado, eu gravei um vídeo falando que era ótima essa contratação de um goleiro para fazer sombra para um acomodado Thiago Volpe,
que estava lá com o Lucas Perry na reserva dele e sabia que nunca ia sair do time, porque falhava e o Belmonte vinha dar entrevista falando que a gente não precisava de goleiro. Você vê que contrataram o Jandrei. Então eu acho que a contratação do Jandrei foi ótima para o Volpi se mexer, se coçar. E agora ele tem a grande chance de dar a volta por cima. Então eu imagino que um jogador de futebol profissional que tem essa oportunidade vai fazer de tudo para mostrar que tem condições de ser titular do São Paulo. Eu imagino isso, que o Volpi deve entrar com a faca nos dentes contra o Corinthians e contra o Palmeiras, justamente para mostrar o seu valor. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade, mas não vai impedir as minhas orações para Nossa Senhora da Pequena Área. O São Paulo pode ter um monte de desfalques, uns 5 desfalques. Além do Jandrei e do Nicão, a gente não vai ter também, provavelmente não vai ter Igor Vinícius, não vai ter o Alisson e não vai ter o Diego Costa, que estão se recuperando de lesões musculares. A boa notícia é que o Luan e o Patrick devem estar à disposição do Rogério Ceni no sábado. Eu acho que o Patrick tem condições, se jogar, pode entrar. Eu acho, a minha opinião, só opinião, não é informação, que o Luan tem pouquíssima chance de ser titular com o Rogério Ceni. Porque mesmo se estiver bem fisicamente. Porque tem o Pablo Maia, agora tem o Andrés, o Gabriel Neves que não tem chance, faz 4 jogos que nem joga, e o Rogério Ceni gosta de volantes que saibam sair jogando, saibam finalizar, cheguem na área, não adianta só ser um volante marcador. Então eu acho que o Luan vai ter muita dificuldade para ser titular no São Paulo. Tem muita gente dando certa já a titularidade do Luan quando ele voltar. Eu não acredito nisso, principalmente com o Rogério Ceni. Eu não vejo o Luan como titular desse time, agora que o time tem um monte de volante. Bom, a gente sempre fala aqui sobre o incômodo, que para mim, pelo menos é um incômodo grande, mesmo eu considerando o Palmeiras o maior rival que eu... Porque a história que eu já falei para vocês do meu pai ser palmeirense, mas um fator que me incomoda muito é o tabu que o São Paulo tem na arena, na Neoquímica Arena, que jamais conquistou uma vitória lá, jamais ganhou. Desde 2014, quando a Arena do Corinthians foi inaugurada, foram 15 jogos, 10 derrotas e 5 empates. Mas também a gente não pode esquecer que tem um tabu no Morumbi. A última vitória do Corinthians no Morumbi foi em 2017, eu estava nesse jogo, aquele jogo do fair play do Rodrigo Caio, lembra? O São Paulo perdeu por 2-0, saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo, o Rogério Ceni chegou, chutou a prancheta que caiu em cima do Cícero, que foi chorar pro Leleco sem caneco. Você lembra desse jogo? De lá pra cá, o São Paulo, isso no Campeonato Paulista, tá, gente? No Campeonato Brasileiro é maior ainda o tabu. De lá pra cá são 8 jogos no Morumbi, 5 vitórias do São Paulo e 3 empates. Pelo brasileiro o tabu é maior ainda, mas eu tô falando já do Paulista. Já no Paulista, desde que perdeu o último jogo no Campeonato Paulista, já é grande. São 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Então a gente também tem um tabu aí, o Corinthians tem um tabu a ser quebrado. Uma das principais armas para o clássico contra o Corinthians, eu acho que está no banco de reservas. Mesmo não sendo um técnico que eu ainda considero pronto, mesmo considerando um treinador ainda limitado, o Rogério Ceni tem uma característica muito importante, que ele sabe inflamar os caras em clássico. Nenhum treinador do São Paulo na história conseguiu vencer os 4 primeiros clássicos em começo de temporada. Lembrando que o São Paulo venceu com o Rogério Ceni o Corinthians por 1-0 naquele gol do Calera no segundo jogo do Rogério. Depois venceu o Palmeiras naquele jogo que o Abel, nosso querido amigo português, colocou os reservas, ganhou por 2-0, e o terceiro clássico ganhou na Vila Belmiro por 3-0. Então, antes disso, na primeira passagem do Rogério Ceni pelo São Paulo, os clássicos eram horríveis nos clássicos. Foram 2 derrotas e 3 empates, inclusive contando aquela Florida Cup contra o Corinthians. Esse empate conta como empate, porque o São Paulo empatou, depois ganhou nos pênaltis, você lembra? E depois teve mais um empate contra o Palmeiras. A grande vantagem do Rogério Ceni é que ele sabe da importância dos clássicos, e acho que ele sabe como motivar os clássicos. E aquilo que eu falei para vocês, e sempre vou dizer aqui, clássico, se ganha nos detalhes, beleza, tudo isso é importante, mas eu sempre falo, clássico ganha quem tem mais vontade, clássico ganha quem ganha as divididas, clássico ganha quem tem disposição. No último jogo do São Paulo contra o Corinthians, no Morumbi, gol do Calera, aquela vitória, eu gravei o vídeo, você pode pegar para você ver, eu posso até colocar na janelinha quando acabar o vídeo para você ver. Para mim, foi a melhor apresentação do São Paulo nos últimos, 20, 30 jogos, pela postura dos jogadores dentro de campo. Até o Lisieiro jogou, o Igor Gomes jogou,
o São Paulo mostrou indiscutivelmente uma vontade muito maior do que o Corinthians para ganhar aquele jogo. Se tivesse sido aquele jogo na Neoquímica Arena, com certeza o São Paulo teria vencido pela disposição que entrou em campo. Então, para mim, o principal no jogo de sábado é entrar com a mesma disposição que entrou no último clássico. Aí, pode perder num pênalti, num detalhe, numa bola que desvia, bate na trave e entra, bate na trave e sai. Isso são detalhes. Mas a vontade, a postura dos jogadores dentro de campo, que a coisa que eu mais falo nesse canal, desde a criação desse canal, para mim é o mais importante. Sobre o Corinthians, nosso adversário está de técnico novo. O Fernando Lázaro vai entregar, depois que ele assumiu interinamente depois da saída do Silvinho, o time com 5 vitórias e um empate. E o Corinthians já entra classificado para as quartas de final, justamente por causa da derrota do Água Santa pro São Paulo na segunda-feira. Aí a Inter de Limeira pode até alcançar o Corinthians, mas o Água Santa já não alcança mais, pelos critérios de desempate. Então tem um detalhe, o Corinthians está treinando um treinador novo, vai estrear o Vitor Pereira, que começou os trabalhos nessa semana, está descansando tá a semana inteira livre, só treinando, e os caras vão querer morder, vão tentar mordendo, porque é clássico e a estreia de treinador, então prevejo um jogo dificílimo. Sobre ingressos, muita gente tem reclamado para mim nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, que estão com muita dificuldade para comprar ingresso na Total Acesso. Qual a surpresa, gente? Mas eu acho legal a gente vir aqui cobrar, porque toda vez que tem jogo grande é a mesma coisa, né? A dificuldade para comprar. Porque aí a torcida do São Paulo, agindo assim, se dá o respeito, impõe respeito em relação à diretoria, Total Acesso. Tem que reclamar, mesmo que eles não estejam muito ligando pra gente, como fizeram na coletiva do Rogério Ceni no jogo contra o Água Santa. 14 minutos de coletiva, 8 minutos sem áudio, depois tiraram o vídeo do ar. E a torcida reclamou, foi lá, falta de respeito. É isso, a gente tem que reclamar. Eu vou continuar cobrando aqui. Se você está tentando comprar ingresso, está tendo dificuldade, deixa no comentário aqui, que amanhã a gente cobra de novo. Enche o saco desses caras de novo, tá bom? Antes de falar do David Neres, da história do David Neres, 1xBet, primeiro comentário fixado, eu tô apostando tudo nesses campeonatos internacionais aí, Copa da Itália, Copa da Espanha, Copa da Alemanha, porque aí eu não sofro e vou nos favoritos, sei porque é bacana, mas isso é um detalhe. Então no primeiro comentário fixado, você usa o código promocional Barolo, tudo que você apostar você ganha em dobro, tá bom? Sobre o David Neres, é o seguinte, muita gente me perguntou, e eu até falei no vídeo, se não me engano, que eu achava muito difícil a contratação, mesmo por empréstimo, né, do David Neres, porque tem a questão contratual, a situação da Ucrânia agora não está nada definida, então os clubes, eu acho que a última coisa que os clubes da Ucrânia estão pensando agora é em emprestar jogador, em vender jogador, não existe negociação num país que está em guerra. Inclusive saiu até fake news aí, até que o São Paulo tinha contratado, ia anunciar, e que estava já falando do salário, que ia ganhar 800 mil. Eu não vi nada disso, gente. O que eu apurei de informação é que o São Paulo fez uma sondagem mesmo, abriu as portas para o David Neres, se ele quisesse retornar por um período de empréstimo, justamente por essa indecisão que está acontecendo lá no país que está em guerra. Aí, o David Neres, ele não veio, ele saiu da Ucrânia, conseguiu sair, ele não veio para o Brasil, primeiro ele foi para a Europa, a mulher dele é alemã, hoje, só na quarta-feira, que ele chegou ao Brasil. Graças a Deus, está são e salvo. O São Paulo disse que não é o momento agora, está sondando e tal, mas não é o momento, está esperando para ver o que acontece. O Júlio Casares se solidarizou com os jogadores, ofereceu ajuda, e que é legal, bacana, mas não tem nada oficial, não tem proposta, não tem... E eu acho muito difícil pela questão de contrato. Então, você joga num clube lá no Shakhtar Donetsk, que está em um país que está em guerra. Aí você vai negociar empréstimo com ativo, ele chegou faz pouco tempo. Então eu acho muito complicada essa situação. Pelo menos de momento agora, não tem nada, não tem nenhuma negociação acontecendo. Vamos esperar a poeira baixar, ver o que vai acontecer. A gente não sabe, infelizmente, o que vai acontecer, mas eu vou mantendo vocês informados. As informações que eu consegui pegar aqui, eu passo para vocês, tá? Que mais que eu falo? Só lembrando, ele deixou o São Paulo com 8 jogos só como profissional, depois foi para a Ajax em 2016 e depois foi para o Shakhtar, que estava meio em baixa, tá? E surgiu um bochicho, acho que o Wellington, lateral esquerdo, pode estar de saída. Alguns times brasileiros estariam interessados nele e do exterior também, porque ele não tem tido chance, desde a chegada do Rogério Ceni, o Wellington tem tido poucas oportunidades. Eu gostaria de ver o Wellington mais vezes, tá? Deixa eu dar um toque para vocês aqui. Muita gente pediu para eu falar do cara que falou do São Paulo e o Bragantino. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa história. E eu conversei com alguns amigos meus no Instagram. Eu não vou dar palco, porque assim, gente, entenda uma coisa. Muitas vezes, algumas pessoas falam alguma coisa na imprensa,
justamente para ter essa repercussão. Às vezes não é nem o que o cara pensa, mesmo se for a opinião do cara, mas às vezes é só para o cara ser comentado, o programa que ele trabalha ser comentado, a emissora onde ele trabalha ser comentado, porque aí só se fala disso, só se fala do cara, da opinião do cara. Sinceramente, gente, eu não vou dar palco para esse tipo de coisa, para esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário. Eu não vou dar palco. Acho que a gente não. E você, eu vi muitas páginas do Instagram, me mandaram também. Vocês estão fazendo o jogo do cara. Vocês estão fazendo exatamente o que ele quer. Porque ele estava lá, escondidinho, ninguém vê, ninguém fala. Aí ele fala uma coisa dessas, pronto, aí ele sai em todo lugar, a emissora que ele trabalha, o programa que ele faz. É justamente isso que ele quer. Então, não só esse em questão, mas outros também. Então, assim, eu não assisto, não dou bola, não repercuto, não posto, não nada. Então, só tome cuidado para você não entrar nesse jogo, sabe assim? Você faz o jogo justamente que o cara quer. Agora todo mundo fala o cara fala uma atrocidade e todo mundo vai na onda. Cuidado, tá bom? Tem a lojinha do Barolo, gritei agora, desculpa, www.lojadobarolo.com.br. Por falar em camisa, a nossa camisa quando chegar a 420 mil inscritos, amanhã no Instagram, que tá aqui, Barolo Vídeos, eu vou postar todo dia, muita gente me pede para mostrar minhas camisas do São Paulo, eu tenho algumas camisas do São Paulo, todo dia eu vou postar uma lá no Barolo Vídeos. Então se você quiser seguir, Barolo Vídeos no Instagram, todo dia eu vou mostrar a parte da frente e a parte de trás. Não são muitas camisas que eu tenho, não tenho camisas antigas, eu não sou colecionador, porque eu uso todas as camisas que eu compro, não fica pendurada lá, escondida no guarda-roupa, eu uso todas. Então eu vou postar lá, se você quiser ver, você confere, tá bom? Momento Maguila, Edinaldo Barbosa e para os filhos Alice e Davi, para a esposa Priscila, são de Guaxupé, no sul de Minas, Ian Azevedo, da cidade de Caturama, na Bahia, Sâmia e para o Leonardo de Paraupebas, no Pará, e para o Ricardo Ramos de Manaus. Eu volto amanhã com mais informações do nosso rival, do São Paulo, quem joga, quem não joga. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal aí para dar uma força pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.